Amém, meus irmãos? Tá dando para ver legal aí? Acho que eu estou no meio, né? Mas tudo bem. Então, nós vamos continuar o panorama e hoje o livro de Miqueias. E aí eu gostaria de trazer algumas informações para os irmãos. Antes disso, vamos olhar aqui o sumário de hoje. Nós temos a introdução, o esboço de Miqueias, alguns temas principais, a escatologia de Miqueias, e aí a gente conclui com algumas aplicações, tá certo? Já peço que você deixe aí a sua Bíblia aberta em Miqueias, e eu peço também que os microfones estejam disponíveis aí para os irmãos me ajudarem, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com a nossa introdução. Miqueias, ou Micaías, né, o mesmo nome aí, significa quem é como Javé, quem é como o Senhor, né? E aí nós vemos que Miqueias, ele é um contemporâneo de 3 reis de Judá. Miqueias, ele está num período muito crítico da história de Israel, da história de Judá, lembrando que ele é um profeta que fala ao povo do sul, ao reino do sul, ao povo de Judá. E ele está passando por uma fase em que ele vê o cativeiro assírio no norte, e ele já sabe, Deus diz para ele, isso também vai acontecer com o reino do sul. Os dias estão contados para que o reino do sul também seja entregue. E Miqueias profetiza isso, nesse período entre esses reis, Jotão, Acais e Ezequias. Miqueias também era contemporâneo de 3 profetas, Amós, Oséias e talvez o mais conhecido, não é? Isaías. Miqueias ministrou durante um período de instabilidade política e social, ou seja, o período em que Miqueias trouxe as suas profecias, em que Deus levantou Miqueias, foi um período muito difícil, não somente para a nação como um todo, mas também especificamente para o reino do sul, que via Deus mostrando para eles que eles seriam julgados, seriam punidos, mas muitas vezes isso não despertava nenhum arrependimento, nenhuma mudança por parte do povo. E aí nós temos alguém que falou de Miqueias, lá em Jeremias, vamos lá comigo? Aí eu já queria a primeira contribuição dos irmãos. Jeremias, capítulo 26, dos versos 16 a 19, só para contextualizar aqui, antes de alguém ler, Jeremias faz suas profecias e as pessoas querem matá-lo. E aí os homens se levantam, marcam uma reunião, uma assembleia, e dizem, olha, o que Jeremias está dizendo, Miqueias também disse. E eles não mataram Miqueias. Logo, não matemos Jeremias, para não ter sangue inocente em nossas mãos. E aí vamos lá, quem vai me ajudar aí na leitura? Tiago, dos versos 16 ao 19. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e um monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no, acaso, Ezequias, rei de Judá e todo o Judá? Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles, e traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Que interessante, né? Que nós temos a vida de Miqueias servindo como exemplo para Jeremias e também para o povo que não queria, que não deveria matar Jeremias por proclamar as mesmas verdades que Miqueias já tinha proclamado basicamente 100 anos antes, tá certo? Então, nós vemos Miqueias como um profeta com preeminência na sua época,
e também depois um homem muito respeitado. E aí nós temos no livro de Jeremias, no livro de Miqueias, digo melhor, alguns oráculos de esperança. Nós vamos ver aqui o esboço que sempre tem juízo, punição e depois esperança. E esses oráculos de esperança, ou profecias de esperança, sofreram muitos ataques com a teologia liberal. Aí, para contextualizar os irmãos, né, os teólogos liberais, eles acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. E aí, qual é a diferença? É que eles vão em busca de um cânon dentro do cânon, e aí eles têm que fazer a separação do que é palavra de Deus e do que não é. E aí eles disseram, olha, esses oráculos de esperança, eles foram adicionados ao livro de Miqueias depois. Por quê? Porque, irmãos, bate perfeitamente. E como eles querem tirar todo o sobrenatural da Bíblia, eles não podem acreditar e abraçar a ideia de que alguém falou anos antes o que ia acontecer e aconteceu perfeitamente. Então, os oráculos de esperança, de livramento, de que o povo voltaria do cativeiro babilônico, eles foram entendidos como acrescentados e não escritos por Miqueias. Mas nós sabemos que isso é um grande erro. Um dos motivos que eles dizem que os oráculos de esperança não foram escritos por Miqueias é que eles dizem o seguinte, olha, é estranho Miqueias profetizar juízo, julgamento, e o juízo viria, né, o castigo do cativeiro babilônico viria, e não há espaço para esperança aí. Os profetas não deveriam profetizar esperança no momento de ruína. Só que é exatamente o contrário. Nós aprendemos que quando Deus mostra o castigo e a punição para o povo, depois ele diz, olha, mas vai vir um tempo de restauração, vai vir um tempo de mudança, de transformação. Então, esses oráculos de esperança são extremamente caros, tanto para a tradição judaica quanto para a tradição cristã. Por isso mantemos e continuamos acreditando que Miqueias escreveu esses oráculos sob a inspiração de Deus. O profeta Miqueias foi um mestre com palavras e imagens. E aí eu queria que a gente olhasse agora, quem tiver em Jeremias ainda como eu, voltasse lá para Miqueias. Miqueias capítulo 1, versos 10 ao 14. Quem me ajuda aí agora? Não anuncieis em Gate, nem choreis. Revolvei-vos no pó, em Bet-Leafra. Passa a moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moresete e Gate, as casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. Esse é um texto que muitas vezes, imagina que cai no nosso devocional, né? Às vezes a gente passa direto por ele sem perceber, ou não dando a devida importância muitas vezes, porque nós não conseguimos perceber o que Miqueias o que Miqueias fez aqui. Ele está brincando com as palavras, só que por ter a tradução, acaba se perdendo isso, é difícil traduzir um jogo de palavras. Isso aqui é um poema, basicamente, né? Historicamente, ele é uma descrição profética da rota tomada pelo exército de Senaqueribe em marcha para Jerusalém. Não é ainda o cativeiro. Senaqueribe ele vai marchar para Jerusalém, vai conseguir algumas vitórias, mas ainda não é o cativeiro, até porque Judá foi levado para o cativeiro babilônico. Senaqueribe era no período assírio aí. Só que a gente olha essas cidades e para a gente está muito distante, culturalmente, historicamente, geograficamente. E eu gostaria de mostrar para os irmãos como Miqueias ele era meticuloso nas palavras. Essas cidades aqui, irmãos, elas formam essa rota, né, que Senaqueribe veio, mas além disso, olha só que incrível,
Esse teólogo aqui, James Moffat, ele fez uma paráfrase desse poema, né? Ele traduziu para o inglês e aqui é uma tradução para o português. E essa tradução vai tentar mostrar para a gente como Miqueias estava brincando estava usando as palavras, né? Para mostrar para o povo o que Deus ia fazer. Então, olha a riqueza aqui. Nada contes em Contolândia. E aí, essa cidade, ela é traduzida para essa palavra para a gente entender como ele está querendo usar a palavra de contar na cidade que se conta. Não lamentes em Lamuriápolis, que seria a cidade do lamento. Olha só que interessante. No solar do pó se comerá poeira. A vila elegante fugirá nua. Isso aqui é incrível, irmãos, porque Miqueias, ele usa as palavras, ele usa as cidades para proclamar juízo, proclamar o que Deus vai fazer, e ele vai mostrar a rota que Senaqueribe ia usar, e ainda assim, ele pega as palavras de uma forma, assim, incrível. Eu fico maravilhado quando vejo isso, porque isso mostra a precisão dos escritores bíblicos, como eles estavam, como eles eram comprometidos ao escrever a palavra de Deus. E muitas vezes isso se perde, né? A gente não consegue perceber isso. Deixa eu continuar aqui. Vale forte não se salvará. Os muros de campo murado virão abaixo. Uma dose amarga bebe a vila dos remédios. Espera, Jerusalém, cidade da paz. A tradução de Jerusalém é isso, cidade da paz. Que Deus te envia à guerra. Prepara os corcéis de batalha, ó homem de barra guerra. Sião principia a pecar, igual aos crimes de Israel. Para a boa vida, sua última despedida. Em logramento cairá os reis de Israel. Que fantástico aqui o que Miqueias fez. Isso mostra, irmãos, como a palavra de Deus é rica, como a palavra de Deus tem tesouros que muitas vezes a gente não consegue perceber em uma leitura básica, não é? E aí vamos então para o esboço do livro. Aqui nós temos um esboço de 3 partes, né? Alguns teólogos encontram muita dificuldade para fazer um esboço de Miqueias, porque eles acham, né, que Miqueias escreveu meio que aleatório, né? Bem aleatório. Só que esse esboço aqui serve para a gente dar uma olhada e nos ajuda a perceber que tinha sim um padrão. Então ele começa falando do povo, depois ele vai para os líderes e por último a nação como um todo. E aí o que é interessante, que os líderes estão bem no meio do livro, como se fosse uma parte central. E eu penso, né, que isso foi proposital, porque Deus queria mostrar que os líderes estavam direcionando o povo de forma equivocada. É claro que Deus vai analisar o pecado de cada um, e cada um será julgado de acordo com o seu pecado, porém, os líderes sempre têm um peso, eles sempre carregam um peso nos ombros a mais. Não é? Deus sempre trata com líderes de forma muito especial, de forma diferenciada. Então, eu acredito que esse esboço nos mostra isso, como os líderes são figuras centrais aqui para o que Miqueias quer trazer de profecia. E aí, na primeira parte do povo, nós temos acusação e julgamento, depois esperança. Nos líderes, acusação e julgamento, depois esperança. Uma esperança de restauração. Não que aqueles líderes iriam restaurar a nação, mas que Deus levantaria um outro líder. E que a gente vai ver já já. E, por último, da nação, tem acusação e julgamento e também esperança. Ok? Agora a gente vai para uma parte, a parte mais densa sobre os temas principais. E se você lembrar, não sei quem vai lembrar aqui, eu trouxe esses temas característicos dos profetas pré-exílicos na aula de Oséias. Porque todos os profetas pré-exílicos, irmãos, eles se encaixam aqui nesse escopo, eles se encaixam nesse padrão de acusação, e aí vão ter denúncias para a nação, ou de Israel, ou para o reino do sul. Os profetas se levantam e dizem: vocês estão quebrando a aliança que Deus fez com vocês. Vocês estão pecando contra Deus.
Outra questão aqui, julgamento. Eles dizem o pecado do povo e também dizem, olha, Deus vai julgar isso aí. Deus vai punir vocês pelo que vocês estão fazendo, incluindo destruição e exílio. Depois, nós temos instrução. É um convite ao arrependimento. Sempre tem também. Povo, se arrependa. Se arrependam ao Senhor. Voltem para Deus. Busquem mudança de vida, que normalmente não acontece, né? E no quarto, consequências. E aí, consequências diretas, o que vai acontecer ali no momento, mas também consequências futuras, escatológicas, consequências de Deus dizendo, olha, eu vou manter minha promessa, eu vou restaurar vocês, eu vou reunir esse povo mais uma vez, e mostrando como Deus é fiel à sua aliança. Nós temos algumas denúncias que eu queria olhar com os irmãos aqui. A primeira, denúncia de injustiça social. Vamos lá em Miqueias, capítulo 6, dos versos 9 a 11. Quem pode ler? Vamos lá. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouve, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável efa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de peso enganosos? Os irmãos conseguem perceber qual é a denúncia aqui que Miqueias faz para o povo? Dá mais uma olhadinha aí. E aí? Roubo, balança enganosa, impiedade, né? Então, Miqueias está dizendo, vocês estão sendo injustos, vocês estão pecando contra o próximo de vocês. Injustiça social. Isso aqui, irmãos, é porque a gente é acostumado a pensar no nosso contexto, mas pensa no contexto da nação de Israel, que Deus disse para o povo, olha, vocês têm uma aliança comigo, e essa aliança comigo, ela vai ser demonstrada na forma como você trata os seus iguais. Então, na forma como você vive como uma nação. Não fazia sentido manter uma aliança com Deus e praticar injustiça social. Então, o que Deus está mostrando é, vocês quebram a minha aliança quando vocês não amam os seus iguais, quando vocês não se tratam de forma justa. Essa é a primeira acusação que nós vemos aqui. Tem outra, é a acusação de falsa religiosidade. Olha só, lá do verso 6 e 7 do mesmo capítulo. Quem lê? Isso, 6, versos 6 e 7. Está desligado, né? Deixa eu ler então, enquanto... Pronto. 6, do 6 ao 7, né? Isso. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Se os irmãos perceberem, Miqueias está criando um cenário na mente dele que basicamente já existia. Essa acusação aqui, ó, eu virei perante o Senhor com holocaustos, com bezerros de um ano, com milhares de carneiros. O que é que Miqueias está mostrando? Olha, vocês chegam diante de Deus com vários sacrifícios que são para Ele desprezíveis. Por quê? Porque Deus não quer sacrifícios. Deus quer
misericórdia. Jesus falou sobre isso. O relacionamento de uma aliança, irmãos, deveria ser basicamente assim. Eu busco honrar o meu soberano. Quando eu falho, eu mostro que isso é caro para mim, sacrificando. Mostrando que o meu pecado tem um preço, e o preço do pecado é sangue, morte. Só que qual é o problema? A nação de Israel, como um todo, banalizou o sacrifício. Eles banalizaram, a ponto de, não, se eu pecar, tem um sacrifício para isso. E Deus não queria sacrifícios, Deus queria misericórdia. O sacrifício era para mostrar que eles não conseguem se manter na aliança, que eles não conseguem ser fiéis ao Senhor. Não era para o sacrifício ser a norma, digamos assim, era para ser a exceção, quando falhassem no relacionamento. Só que eles trocaram tudo. E ao invés de buscar misericórdia, amor, viver em harmonia, eles entendiam que podiam fazer e acontecer, e qual era o corretivo para isso? Era só sacrificar. E aí eles incorrem em grande erro, porque eles enchem o altar do Senhor de sangue, de sacrifícios, que para eles não tem representatividade. Que para eles era só uma mera religiosidade, uma mera formalidade. E Deus diz, não é assim, não é esse o relacionamento correto. Outra acusação aqui é de uma liderança perversa. Volta lá no capítulo 3. Deixa eu ler esse. Verso 1 diz assim: Disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence a saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal? E deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos? Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Aqui é falando dos cabeças, dos líderes, dizendo, olha, era para vocês cuidarem do povo. E no Antigo Testamento tem essa figura do pastor, que era a ideia de um líder, que deveria conduzir e cuidar do povo. Só que ao invés de cuidar do rebanho de Deus, eles estavam se aproveitando do rebanho de Deus, comendo a sua carne, esmiuçando os seus ossos, repartindo na panela. Ou seja, Deus está mostrando, essa liderança é perversa. É uma liderança que não se importa com o meu povo. Olha só o que ele diz no verso 5 dos profetas. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? A profecia desses homens depende de como eles estão. Se eles estão bem, tendo que mastigar, eles dizem, povo, pode ficar em paz. Mesmo quando Deus diz, vem sobre vocês guerra. E quando eles não têm o que mastigar, quando eles não têm nada na boca, eles dizem guerra. Então a profecia deles dependia do contexto em que eles estavam, e não do que Deus falava para eles. E aí olha o julgamento para os profetas. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Ou seja, não tem revelação para vocês. Eu não vou me manifestar, eu não vou me revelar a mim mesmo através desses profetas perversos. É isso que Deus está dizendo. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eles buscariam e não encontrariam, porque eram profetas perversos, porque eram profetas enganosos. E aí Miqueias, então, se levanta, olha só no verso 8, Miqueias se levanta como um profeta verdadeiro. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó
a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Incrível. Irmãos, mesmo diante de profetas perversos, de uma geração pervertida, Deus levanta alguém e enche essa pessoa do Espírito do Senhor. É pura graça. É pura misericórdia. E Miqueias diz, eu estou pronto, eu estou cheio do Espírito e eu vou proclamar juízo. Eu vou proclamar juízo contra essa nação pecaminosa. E aí nós temos oráculos de julgamento. E aí vamos dividir os textos para ficar mais rápido essa parte aqui. Eu gostaria de algum irmão para ler 3:12. Samuel, aí segura aí um pouquinho. Esse do 10 ao 16 a gente já leu, que era o poema lá. Alguém para ler o 2, do 1 ao 3? Ellison. Alguém para ler o julgamento espiritual, capítulo 3, 5 ao 7? Mateus. Aí depois, Mateus, eu vou pedir para dar uma pausa, e aí depois tu lê o verso 8, beleza? Alguém para ler o julgamento econômico, do 11 ao 16? A irmã Elaine. Beleza, então vamos começar aqui. O primeiro oráculo de julgamento que a gente vai ver é a destruição de lugares e objetos de culto. E aí lembra, os lugares de culto eram lugares em que Deus estava. E o que é que ele está dizendo? Eu vou destruir isso, porque eu não estou mais no meio de vocês, por causa do pecado de vocês. Ficou com o Samuel, né? Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Ok. Vamos agora para o julgamento social. Capítulo 2, versos 1 a 3. Ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva pratica. Porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam o campo, os arrebata. Se casa, as tomas. Assim fazem violência ao homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa serviço, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Então Deus promovendo juízo, né? Ele vai dizer, olha, vocês que estão sendo injustos com os pares de vocês, haverá julgamento para isso. Agora vamos para o julgamento espiritual, capítulo 3, versos 5 ao 7. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes tem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, por se há sol sobre os profetas e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Tinha esquecido que eu já tinha lido. Tudo bem, pode ler o 8, Mateus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ok, aí falando sobre o julgamento espiritual, mais uma vez. E por último, capítulo 6, 11 ao 16. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos das cidades estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentira, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim, também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerá os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de honra
e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Irmãos, como isso daqui é sério. Se vocês lembrarem do texto lá de Deuteronômio, e a gente vai já ver uma passagem de Deuteronômio, Deus mostra, está diante de vocês as bênçãos e as maldições. Se vocês andarem nos meus caminhos, bênçãos. Mas se vocês forem infiéis, maldições cairão sobre vocês. E Deus está mostrando aqui que Ele é fiel à sua aliança. O fato do povo estar sendo julgado e punido não significa, como alguns poderiam até pensar, Deus se esqueceu de nós. Deus não é mais fiel à sua aliança. Não. É justamente por Ele ser fiel à sua aliança que Ele vai mantê-la e dizer, se vocês caminharem longe de mim, virão sobre vocês maldições. Isso mostra o quão fiel é o Senhor. E olha só isso, tenta imaginar um povo. A relação de Deus com a igreja é diferente, irmãos. Deus não nos prometeu prosperidade material, digamos assim. Deus não nos prometeu que vamos enriquecer, que vamos gozar dos frutos da terra, de tudo que plantarmos. Mas Ele tinha prometido isso para Israel. Ele tinha dito, olha, vocês vão plantar, eu vou abençoar, a nação vai ser próspera. E as outras nações vão olhar para a nação de Israel e vão dizer, o que é que eles têm que a gente não tem? O Senhor. E era assim que Deus ia mostrar a soberania, a supremacia dele sobre a nação de Israel. E aí a nação de Israel deveria ser como que um imã para as outras nações. Deveria ser luz para os gentios, como vai dizer Isaías. Mas eles falharam nisso. Então, por favor, não pense que o mesmo se aplica a nós. E quando o texto fala, desde o verso 14, comerás e não te fartarás. Terrível, porque a promessa era de prosperidade. Mas eles caminharam longe do Senhor. A fome estará nas tuas entranhas. O verso 15, semearás, contudo não cegarás. Isso aqui era muito grave. O povo já ia ligar logo uma coisa à outra. É por causa do nosso pecado. É porque, como diz o verso 16, nós seguimos a casa de Acabe. E a casa de Acabe está relacionado com pecado, com idolatria, prostituição, tudo que desagrada o Senhor. Então, esse texto aqui, ele mostra como a nação estava caminhando longe do Senhor. E por isso teria julgamento também na economia deles. Ou seja, Deus ia afetar os seus celeiros, porque eles não estavam sendo fiéis para com o Senhor. E qual era a exigência do Senhor? E aí vamos lá, vamos voltar lá para Deuteronômio, volta um pocão. Deuteronômio capítulo 10. Deixa eu ler esse texto. Verso 12, diz assim, Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Ou seja, Deus não requeria deles apenas sacrifícios. Deus requeria deles um coração transformado, regenerado, que buscasse servi-lo, que buscasse amar e servir ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Volta um pouquinho lá para Deuteronômio capítulo 6, o famoso Shema. Olha só o verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e e de toda a tua força. O povo falhou aqui.
não nos sacrifícios. O povo falha aqui para depois eles desprezarem os sacrifícios feitos ao Senhor. Então, a obediência é mais importante do que sacrifícios. Deus está batendo nessa tecla. Obediência é mais importante do que sacrifício. Vamos olhar lá o texto de 1 Samuel, que é um bom exemplo do que está sendo mostrado aqui. 1 Samuel 15, 22. Quem lê para a gente? Samuel 15, 22. Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém. E isso Saul não tinha entendido, porque ele acreditava que se ele sacrificasse, conseguiria superar a obediência. E Samuel disse para ele: não, Deus queria de você obediência e não sacrifícios. E aí, para fechar, tem o texto de Oséias. Oséias, o primeiro dos 12 aí na lista do Antigo Testamento. Oséias capítulo 6, verso 6, diz assim: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. E aqui a ideia de conhecimento, irmãos, envolve relacionamento. Deus está dizendo: ei, eu não quero que vocês sejam estranhos, que só vão lá cumprir rituais, e sacrificar, e que isso não sirva de nada. Eu quero relacionamento. Eu quero misericórdia, conhecimento, que vocês me amem e me adorem. Mas o povo só via no sacrifício a escapatória para os seus pecados, para continuarem vivendo uma vida de iniquidade. E aí esse texto, Miqueias 6, 6 a 8, já foi até lido aqui, mas eu gostaria de ler mais uma vez com os irmãos. E aí nós vamos ler juntamente aqui, foi lido só até o 7, né? E deixa eu ler até o verso 8. O verso 8 é um dos mais conhecidos de Miqueias, ao longo da história da igreja, e da história de Israel também. Mas olha só, com quem me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então, é o argumento do absurdo de Miqueias. O Senhor se agrada com todos esses sacrifícios que vocês estão fazendo? Olha o verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Mais uma vez reforçando, Deus quer justiça, misericórdia, e não sacrifício. Essa é uma das acusações que Deus faz por meio de Miqueias. E aí, já caminhando para o fim, temos a escatologia de Miqueias. Para quem não está habituado com o termo, escatologia é uma doutrina referente às últimas coisas, ao que Deus vai fazer no final. E aí nós temos alguns textos que mostram não somente quem Deus vai levantar, mas para que Deus vai levantar essa pessoa que nós sabemos que o Novo Testamento revela como o Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai falar aqui sobre um rei, pastor, o Messias, esperado pelo povo de Israel. Olha só o capítulo 2, versos 12 e 13. Deixa eu ler isso. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel.
Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre o caminho, falando do Messias aqui. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Aqui nós temos uma revelação do Antigo Testamento mostrando que o rei de Israel, o futuro rei davídico, era o próprio Senhor. Que incrível isso daqui, irmãos. Os judeus não deveriam esperar apenas um rei humano, mas também um rei divino. É Deus que vai estar à frente deles, o rei deles será o Senhor. E olha só o que mais. Deus tem assuntos ainda a tratar com a nação de Israel. Não somente isso, mas ele também vai reunir a nação de Israel num tempo escatológico. É nisso que eu creio. Algumas igrejas, e aí caminhando para o meio reformado, eles vão acreditar que Deus não tem mais assuntos a tratar com a nação de Israel, e que todas as profecias, inclusive essa aqui, se cumprem na igreja. Eu acredito que isso é perverter o texto sagrado. O que Deus prometeu para o povo de Israel, ele vai cumprir no povo de Israel. E o que Deus prometeu para nós enquanto igreja, ele vai cumprir para nós enquanto igreja. Eu acredito que seria imprudente, para dizer o mínimo, Deus fazer eles pensarem que a promessa era para eles, e depois, não, vou mudar o foco para outras pessoas. Eu acredito que o nosso Deus não faria isso, tá certo? Tem vários outros textos mostrando que Deus ainda tem assuntos a tratar e ainda tem uma restauração a fazer com o povo de Israel, com o Israel étnico. Olha só o reinado do Senhor no capítulo 4, versos de 1 a 5. Esse é um pouco longo, deixa eu ler também. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Aqui mais uma promessa de que o monte do Senhor será elevado sobre todas as nações. Todas as nações precisarão ir para Jerusalém, para tratar com o rei de Israel, e não somente isso, com o rei de toda a terra, fazendo uma referência ao reinado milenar aqui. Olha o verso 2. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Que lei é essa? Se eles já tinham a lei de Moisés, é uma nova que vai ser entregue pelo Messias, no seu reinado messiânico. Olha só a continuação no verso 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Por quê? Porque no reinado milenar não vai ser mais necessário armas, porque o príncipe da paz estará aqui. Aí olha só a continuação. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. E aqui o reinado milenar, ele não dá para ter certeza, basicamente, em algumas profecias, se é no reinado milenar ou no período eterno. Mas o que nós sabemos é que o período eterno se seguirá do reinado milenar. Jesus entregará o reino ao Pai, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Aí olha só aqui o verso 7 ainda. Deixa eu ler a partir do 6, né? Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam, farei
a parte restante dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. É verdade que o Senhor já reina, mas esse reinado aqui ainda espera um cumprimento, porque o Messias precisa sentar no trono davídico. Ele precisa sentar no trono que está lá, que vai estar na nação de Israel. Então, Deus já reina? Claro que reina. O Senhor Jesus já reina? É claro que reina, mas esse reinado aqui ainda aguarda cumprimento. Tá certo? Eu ia ler o resto, mas tudo bem, tá bom aqui. O rei virá de Belém, texto que o João já leu. Aqui é interessante, quando Herodes queria saber, basicamente, onde o Messias deveria nascer, ele faz essa pergunta. E o que é que os mestres da lei daquele tempo dizem? Ora, ele deve vir de Belém. Por quê? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse texto é uma clara referência à divindade de Cristo. Por quê? Porque só Deus é eterno. Todo o resto foi criado. Olha só o verso 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. O reinado messiânico não vai conhecer fronteiras. O Senhor vai reinar sobre toda a terra. Alguns acreditam, eu estava estudando esse texto e eu vi que eles pensam que nesse texto dá para inferir que o Senhor Jesus viria em duas vindas. Como se tivesse um gap aí, um intervalo entre o 2 e o 4. Sinceramente, eu não consigo ver isso. Tentei, li, reli, não consigo. Então, eu acredito que o Messias ter duas vindas era um mistério para o Antigo Testamento, que só foi revelado no Novo. Então, eu acredito que esse texto não fala sobre o Messias com duas vindas. Olha só agora o capítulo 7, versos 14 ao 17. Como são textos mais densos, irmãos, eu estou preferindo ler aqui até para a gente caminhar aqui melhor. Olha o verso 14. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança. Só aqui nós tivemos 3 referências ao Senhor, Messias, como pastor. Apacenta, bordão e rebanho. Mostrando que esse líder que viria, ele viria para ser um pastor verdadeiro. Coisa que os outros pastores não conseguiram, porque a gente viu nos outros textos, Miqueias mostrando, eles querem se alimentar da carne, eles querem triturar os ossos, e não querem cuidar do povo. Esse aqui, do verso 14, será diferente. Rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Aqui mostra a reação das nações ao verem que Jesus Cristo é o Messias, ao verem como rei. E aí nós temos, para finalizar, a misericórdia e a fidelidade do Senhor. E aí a gente continua lendo o texto a partir do verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Miqueias tinha essa convicção. Deus ainda vai nos restaurar enquanto nação. Miqueias sabia, o Senhor vai mostrar que o Senhor é fiel ao que o Senhor prometeu aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor que jurou a nossos pais. Então, esse texto, irmão, só deixa cada vez mais claro ainda que Deus ainda tem assuntos a tratar com a nação de Israel e uma restauração a ser feita. E aí, aplicando para a gente, o primeiro ponto que nós podemos ver aqui, misericórdia quero e não sacrifícios. Pensando na nossa vida como igreja local, Deus não quer apenas o exterior, aquilo que os outros conseguem ver, ou pura religiosidade. Ele quer o nosso coração. É claro, o nosso coração acompanha congregar, o nosso coração acompanha servir. Uma coisa está extremamente ligada à outra. Mas Deus não quer apenas sacrifícios. Ou seja, Ele não quer uma vida, sabe, banal vivida para Ele. Ele quer um coração por inteiro. O Senhor restaurará a nação de Israel, como temos visto. O Senhor voltará para reinar sobre toda a terra, como um cumprimento das profecias. O Senhor é fiel, apesar da nossa infidelidade. O Senhor se manteve fiel desde o povo de Israel. E Ele diz, lá em algum dos livros das cartas que Paulo escreveu a Timóteo, não vou lembrar agora, mas que ainda que se mantenham infiéis, o Senhor permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. E por último, sempre sirva ao Senhor, até aquele dia em que nós o serviremos para sempre. Essa é a nossa expectativa, de que o nosso Messias vai voltar. E aí o serviço não vai acabar, nós vamos servi-lo para sempre. Só que sem pecado, sem tristeza, sem dor. Enquanto isso, a gente continua servindo ao Senhor com tudo isso, até que Ele volte para restaurar todas as coisas. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus por esse tempo, por Ele ter falado conosco. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por tamanha riqueza que podemos encontrar na Tua Palavra. Te agradecemos por esse livro, por o Senhor ter levantado um profeta em meio a um período tão difícil para a nação de Israel. E eu te agradeço porque sabemos que na Tua Palavra há sempre princípios, ensinamentos que nos alcançam. E pelo Senhor ter nos lembrado hoje que o Messias voltará, Ele virá uma vez mais e trará o cumprimento escatológico de todas essas profecias e promessas. Sabemos que estamos seguros, sabemos que temos um pastor, um rei verdadeiro, um governante divino que vem diante de Ti, que vem diretamente da Tua presença. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que podemos confiar no Senhor, que o Senhor permanece fiel, ainda quando somos falhos, ainda quando fraquejamos na nossa caminhada. Nosso desejo é que possamos ser encontrados servindo ao Senhor, que possamos continuar nos dedicando na obra do Senhor, até que o Senhor cumpra todas as coisas, até que o nosso Messias volte. É no nome dele que oramos. Amém.